Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho. Tempo voa. Bom dia, Carla. Bom dia, Stanley. Bom dia, Grazi. Como vão? Tudo certo? Começando a segunda. Bom dia, Isis. Esse é o Zé Ibarra. Bom dia, Natalina. Ângela, bom dia. É o Zé Ibarra com a Duda Beat. A música se chama Bad Beat. Bom dia, Paulinha. Eu vi a flor da pele. Descobri que estava vendo por acaso um programa, nem sei que programa é. Carolina estava assistindo um programa e fiquei prestando atenção. A Duda Beat, ela é uma praticante de meditação e Vipassana. Fiquei impressionado. Bom dia, Luana. Tudo certinho? E essa música então é a Bad Beat. Tudo bem com vocês? Todas bem? Todos bem? Vamos começar a segunda-feira, devagarinho. Bom dia, Kátia Ribeiro. Setting. A Luana é muito moderninha. A Carolina disse que o programa é Alma de Cozinheira da Paola. Bem legal aquele programa lá. Então vamos lá. Bom dia, Conceição. Bom dia, Eliana. O que nós temos essa semana? Essa semana tem... Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, mãe. Tudo bem? Essa semana nós temos meditação na terça-feira, 19h15, e quarta, 7h15 da manhã. Meditação, budismo, de tudo um pouquinho. Ó, a Paulinha está a caminho de Poa. Olha aí, que beleza. Bem pertinho da gente aqui. Uns 100 e poucos quilômetros. Então nós temos meditação amanhã. Bom dia, nega. 7h15, às 19h15 e às 7h15 da manhã. Então quem quiser fazer meditação às 19h15 na terça e na quarta, às 7h15 da manhã, meditação, a gente fala sobre emoções, a gente fala sobre autocompaixão. Agora a gente está estudando os modelos de equilíbrio mental, o modelo conativo, cognitivo, atencional e o modelo afetivo, emocional. A gente já está no terceiro, no cognitivo agora, essa semana. Um elemento por semana. Essa semana não terá yoga presencial, porque a Amanda já está em Curitiba e vai participará de um retiro de meditação Vipassana. Ficará 10 dias em silêncio, meditando o dia todo. Então tá aí, conversamos bastante, preparei ela do jeito que foi possível, e ela está se arriscando nessa aventura que eu já fiz, claro. E que mudou minha vida. Vamos ver como é que vai ser para ela. Para cada pessoa é diferente. Então, uma boa sorte para Amanda, né? Bom dia, Ana Karenina. Bom dia, Rosana. Bora lá, então? Então, nós estamos aqui, ó. Buda Rebelde, na Rota da Liberdade, com Pomlope Rinpoche. Aí, quem tiver curiosidade sobre Vipassana, eu quero fazer Vipassana. Bom dia, Rosali. Eu acredito que é bom se preparar bastante antes, assim, tipo... Muito, assim, 1 ano, 2. A Amanda já vem se preparando há muito tempo, né? Muitos anos. Aí a gente conversou, demos orientações de o que pode acontecer e tá pronto, é só ir. Então, tem que sempre perguntar, eu quero fazer esse retiro ou outro. Pode ir, ninguém, todo mundo é livre, né? Mas às vezes tu vai para um retiro e aquilo é tão longe da tua compreensão que tu desiste totalmente, assim. Então tem que ter cuidado. Já tive alunos que fizeram isso. Não me avisaram, disse, vou para o retiro. Disse, legal. Eu achei que não estava falando sério. E foi para o retiro e voltou transtornado. Depois até arrumar as pecinhas levou muito tempo. Então tem que ter muito cuidado. Bom dia, Laliash. É assim que diz? Então a gente está aqui, ó, página 43. Vou voltar um parágrafo para a gente se entender. A mente cotidiana. Bora lá então? A mente relativa
é a nossa mente cotidiana, de percepções, pensamentos e emoções. Podemos também chamá-la de mente de momento, porque ela muda e se transforma muito rapidamente. Agora estamos ouvindo, depois vendo, depois pensando, depois sentindo e assim por diante. Na verdade, são 3 mentes misturadas: mente perceptual, conceitual e emocional. Lembra que eu falei semana passada? Bom dia, Graça. Juntas, essas 3 camadas ou aspectos da mente relativa explicam toda a nossa atividade mental consciente. É importante compreender como elas trabalham em conjunto e assim criam todos os tipos de experiência por que passamos. Estão vendo como é que funciona? Há um emaranhado aí. Se a gente conseguir entender isso, já é meio caminho. Em primeiro lugar, a mente perceptual se refere às nossas percepções diretas de visão, de som, cheiro, gosto e tato, ou seja, os sentidos físicos, né? Já que surgem tão rapidamente e da mesma forma passam também rapidamente. Geralmente não prestamos muita atenção às nossas experiências. Perdemos todas de vista e seguimos diretamente ao segundo aspecto da mente, a mente conceitual e dos pensamentos. A única exceção comum ocorre quando estamos tão cansados que sentamos sem nem conseguir pensar. Já aconteceu isso com vocês? Começando aos poucos a perceber as cores das folhas das árvores, o som dos pássaros, as ondulações de um lago. Daí a gente se liga, né, que a gente está pensando. Em outras palavras, quando temos uma percepção simples e direta do mundo. Simples e direta do mundo é ver as coisas como elas são. Tu está olhando e está vendo só aquilo. Tu não está julgando, não está pensando em qualquer outra coisa. Tu está olhando as flores, tu está olhando as plantas, tu está olhando o vento, né, mexendo as plantas. E é isso, é só isso. Só que a gente sempre dá uma interferência, né? Em outras palavras, quando temos uma percepção simples e direta do mundo, mas na maior parte das vezes nossa mente está ocupada demais para reconhecer diretamente nossas percepções. Elas passam muito rápido. Por exemplo, se temos uma mesa na nossa frente, logo que a percebemos, o que já estamos vendo é só pensamento. Lembra que eu expliquei semana passada? Ah, é uma mesa, então a gente vê aquilo que tem na nossa imagem do hipocampo. Não estamos mais vendo a própria mesa, estamos vendo o rótulo mesa. Troço louco, né? Que é uma abstração. E o mais incrível disso é que a gente acha isso normal. Não, mas é isso, mas não é normal. Tu tá vendo a tua mente criar um aspecto ilusório. Tu não tá vendo mais a mesa. Claro que quando tu tá vendo a mesa, fica mais fácil... Aí fica fácil, mas quando tu tá ouvindo um carro passando longe, tu não tá vendo o carro. E aí tu diz carro. Tu pega a tua mente criando e tu acha isso normal e ela tá criando ao bel prazer, assim, tipo, é carro, não vou nem me preocupar. Ó, como é que tu tá criando aí? Quem é que te autorizou a criar? A gente tem que dar essa real pra mente, ó. Não fica criando coisinha, tá tudo bem. Aí logo em seguida ela diz, esse barulho, esse som desse carro é chato. Ou é bom, ou é agradável. É um carro tipo tal. Né? Ela começa a criar, a gente tem que cuidar, não tem esse direito de ficar criando essas coisas. Por quê? Porque é a mesma coisa com as emoções. Bom dia, Lu. Entende? Daqui a pouco surge uma emoção ali, ela fica criando, fica rotulando. Malandrinha, né? Se a gente não der para de quieto nela, ela fica criando e ela fica nos aprisionando. Toda vez que eu ouvir um barulho, é carro. Pronto, ela nem dá bola. Toda vez que eu sentir qualquer coisa, é tristeza. Às vezes não é, às vezes é fome. Às vezes é só para incomodar. Entende? A gente tem que ter um cuidado com ela. Uma abstração é tanto um artefato mental, uma ideia que formamos rapidamente, baseada em uma percepção, quanto uma generalização, uma etapa mais distante de nossa experiência direta. E o bacana disso é que a gente vê, se a gente olhar com um olhar budista, a gente vai dizer, olha a minha mente criando. E esse é o estado de consciência. Esse é o estado que a gente tem que permanecer por maior tempo possível. Estado de consciência da percepção da mente criando. Essa etapa perde a experiência de contato genuíno, que passa mais informação, assim como a maior sensação de prazer ou satisfação. Produzimos rótulo após rótulo, continuamente,
sem nos dar conta de quanto nos distanciamos da nossa própria experiência. Estão vendo? Isso é o que chamamos de mente conceitual. Então, nossos conceitos se tornam gatilhos para o terceiro nível da mente, a mente emocional. Aí rufem os tambores, né? Que aí tu tem um conceito e aí daqui a pouco tu tem um sistema emocional ativado. Bom dia, Vera. Bom dia, Dene. Como é que foram de final de semana, meninas? Reagimos a esses rótulos e assim ficamos presos aos nossos sentimentos habituais de gostar e não gostar, ciúmes, raiva e assim por diante. Acabamos vivendo em um mundo que é quase todo feito completamente de conceitos e emoções. Aí a gente diz, nesse momento você está aprisionado. Aí as pessoas enchem o peito e dizem com todo orgulho assim, eu sou assim. Aí o budista vai dizer, pois é. Ou seja, tu está aprisionado. E só tu que não sabe. E é uma prisão que é interessante, que a gente mesmo cria, né? A gente cria as estruturas de prisão assim, fica aprisionado, fica gritando lá dentro, né? Eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou deprimida, estou deprimido, estou ansioso, ansiosa, estou com tudo, síndrome do pânico. Mas tu que criou. Veja bem, é sempre nesse contexto, né? Tá chegando gente nova. Então não existe isso? Claro que existe. Tu sofreu uma perda, tu teve um problema, é óbvio. Nós estamos falando das questões que são criadas pela mente, não as que são criadas por uma situação externa. Tipo a perda de alguém, tipo a perda de um trabalho, tipo situações adversas, assim. Obviamente, tu vai ficar triste, né? Estamos falando de criações conceituais, emocionais e perceptivas. Criação, eu crio aquilo, eu desenvolvo aquilo. E aí eu fico sofrendo naquela jaula que eu mesmo criei, e aí eu digo, estou sofrendo, mas por que está sofrendo? Porque tu quer. Eu dou real. Gente, quem vem nas aulas comigo já sabe, né? Eu não fico passando a mão na cabeça. Não, tu tá sofrendo porque tu quer. Por isso que o pessoal não vem. Às vezes eles dizem, é o frio. Frio nada, é o medinho. A Lu escreveu, a gente é bom nisso. Bom dia, Thaís. É medinho, eles ficam com medo de ir pra aula. Tu acredita? Aí, pessoal, tudo medroso. A mente e as emoções. Só porque eu dou a real. Dou a real mesmo. Quando falamos sobre emoções, geralmente o que vem à mente são estados bem tensos de sentimento. Muitas vezes, olhamos as nossas emoções com ambivalência. A nega que diz, que adoro quando ela diz, ela me poupe. Eu já olho para ela. Eu olho para ela, ela já me olha, me poupe. Não tem mais nem graça. Porque a nega já tá malandra, né? 8 anos comigo, 8 anos. É só olho de canto, ela me poupe, Jefferson. Nem vem. A Ana escreveu, é duro, mas é verdade. Isso, claro que é. Quando a gente se desaprisionar de alguns conceitos que a gente cria da gente mesmo, pronto. Só vai. Muitas vezes olhamos as nossas emoções com ambivalência. Elas podem ser desafiadoras, mas também nos são preciosas. Vemo-nas como algo nobre, mas também como algo devastador. Graças a seu poder, as emoções nos levam a superar o nosso auto-interesse convencional, inspirando atos de coragem e sacrifício pessoal, ou alimentam os nossos desejos ao ponto de sermos levados a trair aqueles que amamos, a quem deveríamos proteger. Nas artes seriam mais semelhantes à poesia e à música do que aos documentários, por exemplo. A Vera disse, eu que diga. Né, Vera? Não, troço não é brincadeira. Tia. A palavra emoção, porém, não transmite adequadamente o que se quer dizer com o termo no escopo budista. A diferença é que no contexto budista a palavra emoção, olha só, sempre se refere a um estado mental agitado, perturbado, aflito, sob a égide da ignorância e muitas vezes confuso. Estão vendo? Emoção para o budismo é isso, é essa alteração para esse lado negativo. Assim. A qualidade de agitação ou perturbação implica que a mente emocional é um estado mental sem claridade e por isso é também um estado que nos faz agir sem reflexão, isto é, sem sabedoria. Assim,
As emoções, para o budismo, são consideradas estados mentais que obscurecem a nossa consciência e que, portanto, interferem na nossa capacidade de ver a verdadeira natureza da mente. Por outro lado, os sentimentos que aumentam a experiência de abertura e claridade, tais como amor, compaixão e alegria, não são considerados emoções no sentido budista. Viram isso? Que interessante, gente? Eu já comentei isso algumas vezes com vocês aqui, né? Bom dia, Terezinha. Pelo contrário, são vistos como fatores mentais positivos, aspectos da sabedoria ou qualidades da mente desperta. Ou seja, amor, compaixão, alegria, essas situações não são estados emocionais, porque estados são passageiros. Para o budismo, eles são a nossa própria composição da mente. A mente ela é feita desses estados. Ela não é feita desses componentes. Ela não é uma coisa que altera. Esse é o estado verdadeiro da mente. O que altera são os estados emocionais aflitivos, né? Tristeza, depressão, essas coisas. Entenderam? Então, para o budista, essa situação é o componente normal. Bom dia, prosperidade infinita. Então, vamos lá. Porém, qualquer sentimento muito forte de apego mundano, de autogratificação por questões de controle, é sem dúvida uma emoção no sentido convencional. Tudo certo? Daí vocês já sabiam sobre isso? Tem alguém que é psicólogo aí, psicóloga? Como é que vê essa visão do budismo? É uma visão. Como, muitas vezes, as experiências efetivamente diretas das coisas do mundo não estão presentes na nossa vida comum, acabamos por nos descobrir vivendo apenas em conceitos ou em um mundo emocional ligado ao passado ou ao futuro. Eu já comentei, né, gente? Os nossos problemas emocionais, né, quando a gente está com um estado emocional aflitivo, eles não conseguem coexistir com o presente. Eles só coexistem com o passado quando eu tenho a lembrança ou quando eu faço projeções do futuro. Então vai dizer, como isso é impossível? Não, não é impossível. É assim, só tu testar. Se tu ficar no estado presente, no momento presente, observando apenas a respiração, qualquer coisa que tu observe, esse estado emocional ele não permanece. Tu não consegue senti-lo naquele momento. Ele não consegue coabitar o mesmo espaço. Experimenta. Aí depois tu cai na real e volta a sentir, mas tudo bem. Quando nossos conceitos se solidificam, quando se tornam tão profundamente enraizados no tecido de nossa mente que parecem ter se tornado parte de nosso ser, é aí que eles viram o que chamamos de valores. Por exemplo, falando ainda sobre essa questão dos estados no momento presente. Os estados mudam conforme a nossa base. Por exemplo, as gurias aí solteiras. Levanta a mão aí quem é solteira. Quem saiu esse final de semana? Levanta a mão aí, senão eu vou começar a citar os nomes, hein? Que eu sei quem são as solteiras, os solteiros do grupo aí. Do Dharma. Dharma romântico. Momento Dharma, vamos fazer uns casais aí no Dharma. Já pensou a gente formar casais aqui no Dharma? Aí o pessoal diz, chefe, eu conheci uma pessoa ali, resolvi conversar com ela, e aí, sabe que a gente está se comunicando. Bom dia, Cristiana Preto. Entende? Que bacana que seria, né? Então, as solteiras e solteiros. Aí a pessoa está em casa, né? Está lá, sexta-feira à noite, podre da semana, né? Cansadinho. Aí diz, hoje eu não vou sair. Ó, a Natalina já levantou a mão. Hoje eu não vou sair. A Luana... a Luana nem precisa dizer. Luana, solteira então? Aí, Simone Bisotto também, olha aí. Então vocês estão ali cansadinhos, né? Tranquilos, não sei o quê. Aí tá no estado mental. Aí daqui a pouco, as amigas dizem, vamos sair? Não sei o quê. Aí tá cansada, tá esgotada, não consegue nem colocar um tênis para, né? Dor, assim. Dor. Aí a pessoa sai. Quando vê, tá lá na festa, dançando até às 6 da manhã, sabe, na balada. O que aconteceu? Entende? O que aconteceu? Mas a gente acha que isso é normal. Não, mas é que é normal.
Se tu não conseguir entender que isso é um estado da mente, é uma base que se modifica o tempo todo, que ela não é sólida, que os aspectos são impermanentes, tu vai continuar preso, presa. Entende? Esse aspecto que a gente consegue mudar. O que mudou? Mudou a base da mente. O tempo todo. Uma criança está no quarto, um adolescente está no quarto, a mãe vai lá e chama. Ela está lá né? Falando com as amigas, com as amigas. Né? Tá no seu estado mental. Ela sai com aquela cara de morte, assim, né? Indo, se arrastando, né? Para ir para a mesa, almoçar. É outro estado mental. O que mudou? A base da mente, a posição que eu me encontro. E eu posso fazer isso sem mudar espaços físicos. Eu posso fazer isso simplesmente mudando a minha base. Eu olho para isso e mudo a base. Sem precisar sair de um lugar para outro, sem elementos externos. Vocês conseguem perceber isso? Sem interferências, sem distrações. Como eu faço? Com a meditação. Então, se estás aprisionado a uma base da mente depressiva, ansiosa, qualquer que seja, a não ser que você tenha um problema, já disse, você pode sair disso. Mas precisa treinar. Tem que ter motivação também, né, gente? E força de vontade. Só. Aí é o aspecto conativo que eu falei na aula essa semana. Quem estava na aula lembra, né? A intenção de acordo com a minha ação. É o equilíbrio conativo, conação. Quando nossos conceitos se solidificam, quando se tornam tão profundamente enraizados no tecido de nossa mente, que parecem ter se tornado parte de nosso ser, é aí que eles viram o que chamamos de valores. Todas as culturas têm seus valores e princípios, mas se o aceitamos cegamente, sem fazer referência à sua subjetividade pessoal ou cultural, eles podem se tornar uma fonte de confusão, de julgamento sobre a legitimidade de outras ideias, ou mesmo sobre o valor da vida humana. Ainda assim, os valores não são diferentes de nossos conceitos, já que eles vêm dessa mesma mente cotidiana e são produzidos da mesma forma. A mente cria isso, gente. Então a gente está bem. Aí eu crio uma situação. Aí eu começo a agir conforme aquela situação de valores que eu criei, rótulos, né? Qualquer coisa. A roupa que eu visto porque eu sou um tipo de profissional. As pessoas que eu convivo porque todo mundo convive com elas, porque é o círculo social. E assim vai indo. Bom dia, Silvia. E aí vai indo. E eu vou criando, mas aí uma hora tu para e diz, mas por que eu faço isso? Porque todo mundo faz. Mas por quê? Aí tu para. Aí as pessoas começam a te olhar estranho, assim. Esse cara é estranho, tá meditando. Esse é muito estranho. Não é estranho. É o que acontece. Aí tu começa a questionar. Aí tu começa a não seguir mais aquilo. Aí tu te dá conta que tu estava aprisionado e que tu mesmo criou essa prisão. Ainda assim, os valores não são diferentes de nossos outros conceitos, já que eles vêm da mesma mente cotidiana. Passamos rapidamente das percepções para os conceitos e então para as emoções. E aí é só mais um passo para os julgamentos de valor. Conceitos tão solidificados que se tornam impassíveis perante as dúvidas e os questionamentos. Ou seja, tu aceita uma relação amorosa tóxica, tu aceita uma relação social tóxica, tu aceita isso porque é condizente com aquilo que foi criado e tu nunca discutiu. E daqui a pouco tu começa a discutir. Tu começa a te rebelar com isso. Esse livro é Buda Rebelde. Ou seja, o nosso estado não condicionado se rebela contra isso, contra essas construções que a própria mente cria. E aí? De uma certa forma, vamos ler só mais parágrafo, a sociedade parece se focar bastante na ideia de valores. Valores democráticos, religiosos, familiares. Ela os vê como um poder para o bem e uma proteção contra o caos e a maldade. Algumas vezes julgamos o que seria bom e seguro e o que seria ruim e perigoso, com base em um único detalhe, a cor, por exemplo. Né? O racismo. Observemos, por exemplo, o branco e o preto. O branco é a cor da pureza e da inocência, ou é a cor da morte. Na Ásia, o branco simboliza a morte. Olha só, tá vendo? E é utilizado em funerais, mas no Ocidente, médicos e noivas vestem branco porque é pacífico. Então, estão vendo? Muda e a gente acha isso muito... E a gente acha normal. Bom dia, Ana.
E a gente acha que tá normal. Se a gente aceita que branco é o significado de paz, não sei o quê, só que lá na Ásia, né? Do outro lado, para nós, do outro lado do planeta, é considerado como morte, né? Um funeral e tudo mais. E a gente aceita isso. Não, mas é a cultura deles. Sim, mas aí tu aceita que tu tem um determinado aspecto emocional e tu concorda com ele. Estão vendo como é que é a ligação? Eu dou nome para as coisas e aceito. Mas ao mesmo tempo eu tenho um aspecto cognitivo que diz, não, mas eu entendo. Sim, mas tu não entende o que tu passa também. É um jogo sempre, gente. Esse jogo a mente fica operando, ela fica se movimentando. E ela te dá uma pista, ela diz, ó, branco aqui é pacífico, mas lá é morte. Ela já te deu uma pista. Ela está te dando uma pista. Ó, veja bem, as coisas não são sólidas. Se eu tenho depressão, se eu tenho estados emocionais aflitivos e que me deixam com síndrome do pânico, qualquer coisa ansioso, não é sólido. É tua mente. Se eu ouço algo e digo, isso é tal coisa, mas tu viu que é um carro? Ana Teresa, como a mente é impressionante e como conhecê-la é tão importante. Se a gente não conhecer a nossa mente, nós vamos viver sofrendo. Sofrimento full time. É isso aí. No Ocidente, vamos a funerais de preto. Isso está associado ao que tememos, a morte. Ainda assim, se queremos parecer destemidos, poderosos, rebeldes ou misteriosos, também vestimos preto. Olha o preto. Né? Um pouco é morte, daqui a pouco não. É alguém que é cool, né? Ou destemido, forte. Como que a gente dá significado para as coisas? Né? A gente vai dando significados e aceita. Estão entendendo o que eu quero dizer? Vocês não acham isso chocante? Eu acho chocante essa informação. Peguem a cor preta. Daqui a pouco ela é funeral. Daqui a pouco o branco é funeral, mas o branco também pode ser pacífico. Daqui a pouco o preto é rebelde. Daqui a pouco o preto é racismo. A gente vai dando significados e diz, não, tá tudo bem, conforme a cultura. E eu também vou dando significados para os meus sentimentos. E vou deixando eles sólidos. Pô, gente, aí não dá, né? Se a gente não conseguir entender isso, a luminosidade da mente está em perceber, a claridade está em olhar para isso, perceber essa ação que eu estou fazendo, dizer, opa, aí vem essa claridade. A mente se ilumina completamente. E quando ela se ilumina, tu pode fazer os teus movimentos. Simples. Ó, se alguém aí está aprisionado à sua própria mente, depressiva ou ansiosa, salvo, né, situações externas e com algum tipo e que não tem algum tipo de desequilíbrio, né, químico, a prisão é só você que está causando. É isso aí. Eu gosto de deixar bem claro isso. Eu não vou dizer, o Gerson disse que eu vou parar de tomar remédio porque ele disse que é bobagem. Não, não disse isso. Cuidado. São situações e situações. A gente tem que sempre avaliar. Conversa com o teu psiquiatra, com o teu terapeuta, com o teu analista, ok? Coloque o corpo na postura de prática. Vamos estabilizar alguns minutinhos. Veja se é possível deixar o corpo ereto, mesmo deitado. Alongue o pescoço, dando um ar de dignidade, fazendo uma inspiração profunda pelas narinas e soltando pela boca num suspiro. Se for necessário, faço mais uma. E vejam que só com esse movimento a gente já conseguiu mudar um estado de corpo e provavelmente emocional. É bem possível que vocês tenham sentido uma experiência de relaxamento. Isso significa que os estados emocionais não são sólidos. Se algum segundo atrás eu estava um pouco tenso,
Com a inspiração e expiração eu solto e relaxo, então nada é sólido. Tudo está se movimentando e transformando. Eu sofro porque eu quero agarrar e ficar nesse estado sólido, permanente, mas nada é permanente. E apenas percebo o fluir, a respiração, o ar entrando e saindo. Se mantendo nesse estado, no momento presente. Para os que vão continuar na prática, continuem. Para os demais, que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, boa semana, boa segunda-feira e até amanhã.